Fala galera, você que tá assistindo o Digicast terceira temporada, hoje nós estamos mais um episódio musical aqui, na verdade não é exatamente musical, né, mas dois caras que mexem com música há muitos anos aí, cara. Manja pouco de música, né? Manja pouco pra caramba. E cara. além de manjar pouco de música, fiquei sabendo também que tem uma história de maternidade aí, né, cara? Cara, Como ó, assim, um bicho? dos cara, ele... Eu vou começar com o cara, mas, né, que já tocou ali, que eu já vi umas bandas dele tocando. Boa. Que é, os dois são charada de nome, né, pra começar, né, Fernando, né, cara. Um deles toca bateria hoje numa banda de metal aí, né, cara, Raft. Muito massa, por sinal, cara, tem um clipe lançando, daqui a pouco nós vamos falar aí sobre o clipe que lançou e sobre as novas versões que vão vir por aí. E outro cara, por sinal, eu trabalhei muitos anos com a irmã do cara, e por incrível que pareça, cara, Você foi parido? O pai dele fez o parto da minha mãe, cara. Você lembrava disso, não, Fernando? Lembrar, eu não lembrava, né? Mas eu já ouvi muito isso, sabia? Aqui cara. na cidade, assim, ó, meu filho nasceu nas mãos do teu pai. Ou então, Mas olha que legal aí, ó. Olha. Olha que massa, cara. Você não sabia que eu ia colocar isso na tela, né, Aí cara? sim, cara. Ah, já começou bem, hein? Então, galera, hoje nós estamos com os dois Fernandos aqui, o Bonato e o Rivabem. O Rivabem é o cara que eu falei agora aí que o pai dele fez o parto da minha mãe, né? Que, onde eu nasci, né, cara? Você não vai chorar, né, cara? Não vou chorar, não. Eu sou resistente a isso, cara. Mas agora, diretor, pode abrir pra principal aí e mostra o cara ali pra mim. Ó. Que legal. Olha que lindo, cara. cara. Que bonitinho. O gordinho ali no colo do pai do Fernando. Zoinho inchado. Normal. Eu não lembrava disso, Fernando, cara. Cabeludo. E a minha mãe lembrou. A minha mãe... Cara, porri, né? Os caras pegam no meu pé, né? Não Cara, tem jeito, porri, né, meu. cara? Mas olha só, cara, que massa, né, cara? Minha mãe lembrou esses dias aí, a hora que ela falou a hora que eu falei que deu certo a nossa gravação, ela falou, então, lembre disso aqui, ó. Daí ela me mandou. Tem uma foto até no jornal que Entrega saiu. a tua idade aí, cara. Que ano foi isso aí? 87, cara. 87, teu pai tava aí, ó. E a tua cara, né? Pelo amor de Deus, né? Parecidíssimo. É. Bem Cada Quer dizer, vez você é a mais cara dele, bem né? parecido. O Fer conheceu, né? Conheci, o pai gente pessoalmente. boníssima. Tive o prazer de conhecê-lo. Mas, galera, valeu pela Gente, presença. obrigado, aí, obrigado. cara. Lindo, velho. Muito massa. Falou, até a próxima. Até, tchau. Falou. galera. Falou, tchau. Obrigado. Mas, cara, pra quem não conhece, cara, tá aí os dois Fernandos, pessoal. Eles já vão se apresentar aí pra vocês, falar qual que é a especialidade, né? Vocês já vão saber que é bateria, percussão, né, esse tipo de coisa. E os caras destroem, cara. Quantas baquetas que já não quebraram por aí. Mas conta pra nós, quem quer começar aí se divulgando aí, cara? Quem fala o nome, o que faz da vida, que banda que toca. Eu sou... Ó, engraçado isso, né? Parece que o cara tá dando um testemunho, né? E os caras falaram que tava nervoso pra gravar, né? Eu sou Fernando Rivabem, eu sou baterista, eu sou músico, toco só bateria, já me aventurei em outros instrumentos, mas eu sou baterista. Hoje em dia eu toco em algumas bandas, mas também participo de diversos trabalhos. Com esses núcleos e com essas bandas que eu toco, vão aparecendo outros trabalhos. A minha história meio que se mistura com a do Fer, assim, em vários momentos, principalmente quando a gente começou a tocar, que eu acho que isso é um assunto bem legal pra gente falar, assim, né? Não é querer ser nostálgico, mas foi uma época muito, muito bacana, Muito assim, boa. de efervescência musical, assim. Então, é isso, assim, Vocês né? começaram É praticamente juntos ali, né? Sim. E assim, uma coisa que eu sempre digo que parece exagero, mas não é que não é a gente que escolhe a música te escolhe. E aí ela te pega e não larga E mais. te leva, né? Sim, cara. E aí, cara, daí você não tem mais como largar. A não sei que você acho que seja muito forte, assim. Não vou dizer que é como se fosse uma dependência, mas é uma dependência boa, né? Sim. E aí você tem que encarar isso como profissão, que não é nada simples, né? Mas é isso, a música pega a gente e vai trilhando os caminhos, assim, né? É mais ou menos por aí. E você, Bonato? Eu sou o Fernando Bonato, sou baterista também, professor, compositor, toco na banda Raft, que você já falou, né? Banda de heavy metal autoral, e também a gente faz alguns shows cover. Hoje também tem um trio de música acústica, que é o Kilohertz, né? Para tocar nos barzinhos mais tranquilos. E é isso aí. E você é Mais algumas outras coisas Você é também. autodidata também, né, Fernando?
Começamos autodidata, né? Uhum. Até os 17. Mas isso que você falou, Riva, bem, é uma coisa que, cara, é muito massa, porque eu também vim da música desde os meus 12 anos, cara, e a gente sabe, né, por exemplo, eu sou da guitarra, do violão, do baixo, né, Sim. tudo mais, mas foquei na guitarra, né, até tentei tocar bateria uns anos ali, até no Black Sabbath cover, toquei, Ah, que massa. mas não deu, cara, não é a minha praia, né, mas é aquilo que você falou, como você começa na música, você não quer mais largar da música, né, cara? Não quer. Tem uns até que conseguem, assim, né? Porque a música tipo um esporte radical, né? Para você viver, hoje em dia, né? Tem outras áreas dentro da música que você consegue trilhar, assim, né? Mas para quem era de antigamente, assim, né? Tocava só em barzinho, baile, assim, é mais difícil, né? Uhum. Hoje a gente pode dar aula, né? Eu também tenho... O Fer dá mais aulas, eu tenho alguns alunos em casa também, a gente pode diversificar os estilos musicais, né, que a gente toca, assim, hoje eu tenho atuado mais dentro da música instrumental, do jazz e tal, mas acaba variando, não dá para parar numa coisa só, né, você acaba tendo que gravar, dar aula, Várias atividades dentro, aprender do ofício a escrever projeto para edital, então, né, e tá rodeado sempre de pessoas que sejam do teu nível para mais, assim, cara, porque elas vão te ensinar, sobre música, sobre carreira, esses núcleos musicais vão te mostrando outras fatias do mercado. E Exato, eu acho que é isso que faz deixar o negócio mais... uma longevidade na carreira, né? Encontrar pessoas que pensam como você e que levam a música a sério também, né? Não adianta você tentar levar a música a sério, sendo que você tem uma banda lá que 3 caras te puxam para trás, não quer, não tem tempo de ensaiar, não pensa da mesma forma. Sim. Então você E como é difícil, né? É difícil. Conciliar, né, essa parte é um casamentinho. Né? Uhum. Sim. Exatamente. Sim. E quanto tempo de total de música vocês têm já? Olha, eu comecei a me interessar por música, assim, acho que no começo dos anos 90, assim, interesse musical, porque sempre teve música muito boa dentro de casa e variada, assim, com esse cara ali, né? Que a gente mostrou agora há pouco, meu pai. Então, meu pai gostava desde música caipira até música clássica, mas no meio tinha muita coisa de rock. Assim. A primeira vez que eu ouvi Black Sabbath foi com meu pai. Um disco lá, The Kings of Hell, tinha uma caveira pegando fogo, assim, cara. E hoje a gente vai ver que os caras mais nerds são os metaleiros, né? Eles criavam uma história ali em cima daquilo. E aí eu comecei a me interessar realmente por música, assim, nossa, o guitarrista, o baixista, o batera, ali no começo dos anos 90. Porque, novamente, foi uma época que uma das vertentes da música popular era o rock nessa época, né? Então, tocavam na rádio, passavam na TV, nos festivais, no Hollywood Rock. O que me marcou, que eu lembro quando eu era criança, em 85, Rock in Rio, assim, eu lembro de algumas bandas, uns pedaços de show. Eu não lembro dessa época. Eu tenho lembrança, ele tem uma lembrança boa, porque a gente tinha 5 para 6 anos. Né? Mas eu lembro alguma coisa, assim, aquilo me deixou meio interessado. Eu comecei a tocar bateria em 94, tinha 14 para 15. O Fer já inventava moda antes disso, assim, né? Mas eu comecei a tocar realmente em 94. E hoje mesmo eu tava falando, engraçado, sobre batera. A gente via as pessoas tocando na TV ou ao vivo. As minhas experiências foram mais assistindo, assim, na TV. E a gente começava a querer imitar, né? Chamam de air drumming, assim. E você pensava, pô, aqui esses pratos, chimbal, aqui caixa, aqui bumbo, não sei o quê. E a gente já começava a desenvolver uma independência, uma coordenação rítmica. Então, a primeira vez... Pra tentar, né? Tirar um ritmo ali. A primeira vez que eu sentei numa bateria, já sacava mais ou menos o que fazer, assim. Então, isso facilitou. Você não sabia assim. como fazer, né? Mas sabia o que tinha que fazer, Mas né? sabia mais ou menos como fazer, porque a gente ouvia lá Ramones, por exemplo, e já saía meio batucando. E é uma coisa instintiva, né, do ser humano, o batuque, assim, né? Isso acho que a base de quase todos os estilos musicais é o batuque. Né? E você vê como a música, ela é, vamos dizer assim, é uma coisa que atiça o outro a querer fazer também, né? Sim. O Lucas é um exemplo disso, né? A gente começou a fazer os podcasts musicais aqui, eu comecei a pegar o violão, às vezes, tocar com algumas bandas que participaram. Inclusive, a gente gravou com esse cover, o Youngs de Curitiba. E República. a República, né? Gravamos com algumas bandas aí.
E depois disso o Lucas acabou comprando um violão também, Aí, cara. ó. Você vê como que pode, né? Sim. Porque um acaba despertando interesse no outro ali, né? E linkando nisso, como que a história na música de vocês se cruzou? Conta primeiro o teu início, que é bem, bem interessante, cara, o teu início musical. Eu devia ter uns 7 anos de idade e onde eu moro até hoje, ali tem uma igreja evangélica. Uhum. E eu sempre era amigo dos filhos do pastor, né? Então eles tinham música na igreja ali, do Rubinho e do Rude ali, sabe? Uhum. Na presbiteriana renovada ali na beira de Soares Pinto, ali na Vila Bancária. A gente já brincava junto, eles já tocavam, ensaiavam, eu sempre tinha direito de assistir os ensaios. Uhum. E eu já olhava a bateria e falava, nossa, é isso, cara, é muito legal. Eu chegava em casa e tentava reproduzir numa tampa de panela, numa lata, e comecei a montar um kit assim. E foi ali que eu comecei a desenvolver as primeiras batidas, assim, sabe? Olhando. De vez em quando ele deixava dar uma tocada na bateria, e falava, nossa, que sonho ter uma bateria. Isso foi se tornar realidade bem mais tarde, assim. Eles tinham escola de música já, mas eu não fazia aula. Mas foi mais ou menos assim. E a primeira banda, qual foi tu? Nossa, banda Bis. Bis. 92. Com a batera de lata. A bateria de lata. Bateria de lata ainda. Começou com uma brincadeira de criança. Eu tinha lá no meu paiol de casa a bateria, chamava meus amigos para brincar. A gente fez um piano garrafa com 1 litro de velho barreiro, chocalho, os negócios. E daí o negócio começou a ficar um pouco mais sério, começou a sair uns sons assim. Daí alguns amigos nossos em comum começaram a comprar um baixo, uma guitarra e a bateria de lata. E acho que eu ganhei minha primeira bateria em 94 só. Daí. Vai dizer que era uma tama também. Não, era uma Saema super antigona, assim. Foi aí que eu conheci. Comprar lá de novo. É. Mas é Eu legal achei que, se conheceu, mas é né, legal nessa que tem época, eu fotos, acho. né? Fotos dessa primeira banda tua. Tem. Eu já vi essas fotos. E era o Edner tocava o Isso. piano de garrafa, né? Era. Mas nessa foto ele já tá com um tecladinho. Tá com teclado, verdade. Tá E o Essa Marco piano e garrafa tá aí. com baixo O Marco Netzel tocava baixo nessa banda aí, cara. Ele tocava na começou no igreja baixo, também, se não me engano. Na mesma igreja. Que massa. Mas eu era católico, né? Mas Uhum. o pessoal ali da igreja sempre me acolheu como amigos, viviam lá em casa, ou na casa deles, então Porque a nessas paixão horas, começou ali. né, tipo, não existe religião, né, pra amizade, Sim, pra música, né, com cara? certeza. Se veja, né, hoje, que nem o diretor nosso aqui, né, é evangélico, curte um rockão também, Sim. né? Fala a verdade, né, diretor? Então, cara. Sim. E, cara, não muda nada, cara. Não Né? A música é universal e, veja, tem muita música evangélica que toca um rockão pesado ali da mesma forma que Claro, o católico sim. escuta, né? É, Já ouviu Forte Day, né? não. Depois, Vamos anotar. depois Vamos me anotar. passa. É, isso Mas aí. o legal da igreja evangélica é que sempre teve a formação de banda, de rock clássico. aham. E na nossa época não tinha isso, né? Era mais violão, voz, alguma coisinha, Na igreja teclado. católica demorou mais, né? Pra ter em todas as igrejas batera. Aham, verdade? Eu acabei me tornando membro da presbiteriana, lá Uhum. do Itaqui, assim. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi a música, assim. Né? Eu cheguei lá e falei, cara, É que tudo muito legal, personalizado, que né? cara? legal, Bem assim, legal. te toca, te envolve, assim. Isso Eu acho que é esse uma das formato de coisas- música acabou entrando mais com a renovação carismática da igreja Isso. católica. Sim, Era tudo sim. muito coral, muito É, órgão, né? sim, Acabou sim. mudando. Isso atrai as pessoas também, né? Nossa Eu acho um Senhora. grande diferencial ali. né? É, e Nossa. e se você for ver, Uma nos celebração. Estados Unidos, uma das escolas de música é a igreja. A maioria desses Claro. caras que a gente vê acompanhando os artistas aí do mainstream são músicos que aprenderam a tocar na igreja. Quantos grandes artistas né, Os começaram próprios- na igreja? Os Sim. próprios caras, desde James Brown, Ray Charles, todos esses caras aí, né? O Ray Charles foi muito criticado, inclusive, porque ele tocava ritmos que eram tocados na igreja, só que com uma conotação mais sexual. Então o pessoal da igreja ficava meio de cara. Cantoras, assim, né? Também grandes cantoras, né? Não, a gente pode ver pelos filmes norte-americanos, né? A maioria, quando vai tocar uma música, vai entrar numa igreja, tem uma bandinha tocando ali. Ou um coral, né? Que nem você falou, um coralzinho com uma escadinha cheia de gente ali cantando e Sim, tocando. sim. Né? Então vem de lá mesmo, né? Vem. Boa parte da cultura negra americana foi criada ali dentro da igreja, né? Então isso não tem como negar. E assim. qual que é a tua inspiração, Fernando? Muitas. Difícil. Cara, responder. a inspiração, assim, inicial e que ainda continua dentro de mim, isso nunca vai sair, eu falo assim, porque eu toco jazz, não é isso, cara. Música é música, se te toca, né, é isso, procure a música que te toca.
a gente começou tocando rock, o Fer toca até hoje, eu toquei até pouco tempo, queria ter uma banda de rock ainda. Então a gente cresceu num cenário onde tinha ali, sei lá, tinha as bandas de Seattle, né, que tocavam, tinha muita influência na música da época, até as bandas de metal como Iron Maiden, que tava ainda, né, estão até hoje, mas estavam nativas, a gente tava descobrindo. Metallica, Megadeth, até a coisa mais punk, então tava tudo junto ali, assim. A gente até brincava, né, quando ele saía nos sarau, a gente chamava de sarau, né, no Clube União, era difícil, mas às vezes tinha uma banda de rock que fazia covers ali do momento, ou então era uma coisa mais reggae, lembra? Na época. Era muito reggae, né? Então tinha as bandas de reggae, depois veio aquela coisa mais do reggae, assim, pop brasileiro e tal, né? African Band, o próprio Beethoven tinha. Mas se for te falar, assim, uma música que me lembra muito a minha adolescência, é aquele disco Ten do Pearl Jam. Aquele disco eu escuto, assim, cara, nossa, tô em casa, assim, sabe? É uma coisa que eu ouvi muito e faz parte, assim, da minha criação, assim. Lógico, não é só essa influência, mas que lembra lá no começo é isso. E também, assim, cara, vale citar, né, nessa época que a cidade era muito pequena. Eu falo isso para todo mundo, deve ser até meio redundante. A cidade era pequena, mas tinha muito mais música, né? Proporcionalmente. Antes de conhecer o Fer, pessoalmente, eu ouvia ele tocando. Porque eu jogava... Eu ouvi o Fer. Eu jogava basquete na Vila, escutava ele tocando com essa batera que foi a primeira batera de verdade dele. Às vezes ele tava ensaiando com a Arcádia, que era a banda que ele tinha na época. Aí o Marco Netzel, que era amigo dele, veio tocar comigo. Aí a gente tinha esse costume de ir no paiol, né? Que o pessoal ensaiava no paiolzinho, na garagem e tal. O meu pai me jogou pro galinheiro, porque ele não aguentava. Pintamos tudo de preto, galinheiro. E aí a gente aparecia no ensaio dos outros. Assim. Cara, aquele galinheiro. É engraçado como banda de rock sempre tem uma conversinha pra contar, né? Ou seja, Tem muito. eu era carregar a caixa Fran no carrinho de mão, né, cara? Sim. Ia pra lá e pra cá na Centenário. Temos isso em comum, então. Aí, Minha bateria de olha, lata a primeira pessoa que eu vejo... num carrinho de mão. Olha só, cara. A gente sem gravou case. Exatamente. Sim, tem que ir batendo ali, você não tem graça. E quando não tinha o carrinho de mão, a gente colocava dentro de um skate e levava. Em cima do skate, né? Ele levava. Skate, o Marco muita levava, caixa, o Marco caixa levava skate, a caixa. cara. O Marco levava a caixa Fran dele de skate. O Zeu também. Ele usava uma roupa assim que a gente fazia roupa xadrez na época, era muito aquela coisa. Era uma mistura grunge, grunge assim, com skate. Né? E a do Marco parecia, ele tinha uma calça, só que era tudo rasgado, parecia uma saia. Mas né? é porque ele tentou fazer ele andava de skate com uma calça de tergal, assim. Acho que ele fez. A mãe dele tentou fazer uma calça de skate calça de tergal. Aí rasgou, e ficou tipo uma saia. Mas, como que é o nome daquela saia? Silk? Silk? Eu acho que tipo não sei. do Axel, assim? Mas é bem longe disso, né? Exatamente. Era engraçado. E o Marco tem uma história de rasgar a roupa, né? Tem, engraçado. até hoje, né? Uma vez a gente tava na casa de praia, ele começou a se engraçar com o cachorro. Cara. A gente falou, cara, o cachorro é brabo. Ele já tinha tomado alguma... Não lembro se era drink. caipira, drink, acho que com, tipo... Você tava nessa ou não? Tava Não eu, lembro. Pedro e ele, né? Não vou lembrar. Era Fanta e vodka lá misturado. E aí ele chegou perto do cachorro, só ficou olhando ele assim. E o cachorro numa corrente. De repente o cachorro veio pra cima dele e falei, pronto, cara, vamos ter que levar esse cara pro hospital. O cachorro chegou, mas só deu tempo dele alcançar o dente, assim, na bermuda dele. Cara, abriu também, ficou igual uma saia. Por isso que eu falo que tem uma história. E hoje ele usa pra tocar mentira. Qual horário? Eu tenho certeza que ele tem essa bermuda ainda, porque ele usava até há pouco tempo uma bermuda tipo de tactel que a mãe dele costurou, cara, e ele usava até pouco tempo. Assim. A pergunta que não quer calar, Lucas. A pergunta que não quer calar. Que a gente faz em todos os episódios. A tal da meia da cueca do rock. Né? Meia da cueca? Quem colocava meia na cueca? A meia na cueca, não. Vai dizer que você não colocou uma meia na cueca? Não, mas eu já fiz coisa pior. Eu usava calça que hoje chamam de legging da minha mãe. Eu colocava uma calça dessas pra parecer o Lars Ulrich. No Metallica Cover, você usava mesmo. Você usava. Na época se chamava calça fusô. Fusô, é verdade. Você usava mesmo, eu lembro. Nós fomos no show do Alta Voltagem lá no... Era no Teatro Bom Jesus, né? Teatro Bom Jesus. Daí eu fui lá, tinha que pegar a roupa dos piá lá no... Camarim. Antes de começar o show do camarim, né, cara? Não é meia que eles põem na cueca. Não é...
É uma rola, É né? uma rola mesmo. Pô, Como assim uma rola? mas Não é uma sei, é cara. de borracha? De borracha? Achei Ah, que o cara mentira. era, Cara, tinha- era bem improviso. Eu entrei assim no camarim, os caras colocando as rolas de borracha dentro da cueca. Eu falei, opa, Na nossa época, Puta os caras merda. colocavam igual, tipo, É tudo cara, fake qualquer isso aí, um, cara, tudo Ozzy, fake. Ramones, colocava a meinha É. na cueca pra dar aquele volume, né, cara? Nunca Agora os coloquei. É que eu caras. era baterista, Eu ficava lá achava- atrás, né? Exato. Ninguém se interessa por batera. Pois é. Ficava lá. E Eu os caras colocavam. achava que era mais o Zezé de Camargo. Pois é. Marcelão, é fake aquilo, cara. Não vê? É que calça justa acaba entregando às vezes umas É. coisas também, né? Então, É. sei lá, né? A gente comprava muita calça. Não tinha calça de homem mais justa. Não então a gente tinha. comprava, Hoje em dia chegava tem. na loja e falava que era uma calça preta feminina. Verdade. De stretch e tal. E a gente queria usar calça justa, igual os caras lá do Metallica. vi e tal. os Aham. caras Por isso que eu exigiam, né? usei a calça a Mas, leg. mãe. O atendente não perguntava por quê? Não, eles já viam o nosso. A gente, sabia, a gente já era diferente, cara. Eu tinha o cabelo Sei. por Corrente, aqui. né? Porque eu tinha cabelo, né? O cabelo vinha até quase na cintura, cara. Não tinha muito que. Não precisava explicar muita Tá coisa. certo. Já falava por cima. É. Né? Eu, como eu era meio grande, se eu comprasse ia ficar meia canela. Assim. Então, pra mim não funcionava. É verdade, você não usava calça. Não, muito porque justa. se ficasse justo em cima, embaixo ia ficar aparecendo a canela metade. Assim. E você, Daí Fer? minha qual mãe dava foi- uma ajustada. Isso é bom. Sempre tinha mãe costureira em casa. Aham. Qual foi a tua primeira banda? Ai, cara. A minha primeira banda, eu não lembro o nome dessa primeira banda, mas eu toquei com ela, a gente tocou o que foi a minha primeira apresentação ao vivo. Era eu, o Cezinha Galhar, o Chico na guitarra e voz e o Andrezão Zanin, que tá no Canadá, na outra guitarra. Também era tipo variado, covers da época, assim. E o primeiro lugar que eu toquei se chamava Marianas Bar, né? Uma época foi Bar do Zuter. Tinha uma Era legal, cancha de né? bocha, no final da cancha de bocha montava um palco. Então foi ali top, a cara. primeira Perto da vez que eu Icepa toquei. ali, sabe? Aham, sei. É, então... O foi- Chico também conhecia. foi lá. O Chico, que uma época chamavam de Chico CDs, né? Porque ele teve uma Tinha loja loja de de CDs, CD. Então, Nossa, cara. foi com No eles. Cine É, Joia você tocava também, né? Ou foi outra formação? no Cine já? Joia eu acho que eu fiz foi também uma banda relâmpago, assim, foi com o Sapo, mas não era mais Epinefrina, não lembro. E aí a primeira banda mesmo foi um Metallica cover, que a gente tocou mais. Não dá pra dizer ainda que foi profissionalmente, porque a gente tentava ganhar alguma coisa, os caras não pagavam. No antigo Época do hangar. hangar. No antigo Mas é hangar. complicado, você veja aqui, eu toquei 8 anos em banda, cara. Cara, é difícil ganhar dinheiro com isso aqui na Difícil, cidade, né? Que não ganha, cara. As pessoas não dão muito valor, né, cara? E os músicos não se dão valor. Então o mercado acaba ficando Engole daí, né? complicadíssimo. Não tem como. né? Até hoje ainda é difícil, Muito. dependendo dos bares que você vai tocar, assim, de ser valorizado. Então, é complicadinho essa história. E falando um É pouquinho difícil. de carreira, né, cara? Você começou, eu vi muito você tocar com o Mr. Einstein, né? Tocava nos showzinhos aí no centro sempre, né, cara? E como que foi essa mudança? Você saiu do Mr. Einstein e daí partiu direto pro Rafia? Como que foi? Foi assim, na verdade, quem tocava no Mr. Ice antes era o Fernando Riva Bem. Ele começou no Mr. Ele Ice. começou no Mr. Einstein? É, E antes de Antes mim de teve mim. outro batera. Vocês são mais em comum do que eu imaginava. é então. daí, Sim. quando o Fernando... Eu não sei quantos anos você ficou no Mr. Ice. Não lembro. Eu toquei de 98 até 2001. Quando o Fernando resolveu ir estudar em São Paulo, no Souza Lima, com os amigos em comum lá, que a gente tinha também, né? Aí ele veio me convidar para entrar na banda. E eu já tinha uma outra banda, acho que era Xamã na época, que tava tocando também por aí. E daí eu não aceitei. Falei, não, cara, não vou tocar. Putz, ficar tocando um monte. Aí ele falou, não, mas dá uma grana, é legal, não sei o que. Eu falei, não vou, não quero. Desculpa aí, mas não vai rolar. Mas eu acabei entrando depois. Foi bom. E daí fiquei acho que 2001 até 2009, que foi o final da banda. Daí. Mas essa história com o Mr. Ice tem bastante coisa, cara, que passou aí embaixo dessa ponte aí. Tem bastante coisa louca. Quando eu saí, era eu e o Cid. O Cid tocava guitarra. Lembro-se também. E aí, nós dois saímos, daí entrou o Fer e o Rodrigo na guitarra. Rodrigo dos Santos. Que é Luthier, o RDS. E aí, o Rodrigo ficou até uma época, depois entrou o Marcel, né? Isso. Mas, é assim, cara, de novo, assim, eu falo, tudo que a gente, a música nos proporciona,
vai ser útil um dia, assim. A gente certeza. tem que pegar tudo que é positivo ali dentro, assim, né? Então, tem muita gente, novamente, que vai falar, eu toco jazz, porque o jazz é mais que... Não é, cara. Não É assim. A escola da noite é isso que eu gostaria de falar. A formação acadêmica, ok, importante. Mas pro músico, cara, é ali a tua vivência com o teu instrumento, a tua vivência com o palco. É isso que é a maior escola, assim. A noite ensina muito, né? Não que a gente não tenha, assim, aprendizado sobre teoria, Estudar, leitura, técnica, mas a verdadeira escola é a noite, né? Uhum. É só nela que você aprende, né? Até a se comportar em cima do palco, tudo ali, Sim. né, cara? Que é uma das maiores dificuldades para quem toca em banda, né? É subir no palco, ver aquela galera, aquela multidão e saber se comportar ali, né? No caso de vocês que são bateristas, fica um pouquinho para trás. Né? No meu caso, que era guitarrista, era à frente do negócio, às vezes até na frente do vocalista, né? Principalmente na hora do solo e tudo mais, né? E, assim, você toca na Ráfia, hoje lançaram, até pra quem tá assistindo aí, se quiser acessar no YouTube lá, procura a banda Ráfia, tá? PH, beleza? E procura lá Ilusão de um Final Sem Fim. Esse foi o último trabalho lançado. O último trabalho lançado, que foi o clipe da banda, cara, que por sinal tá batendo quase 5.000 views, tá? Se eu não me engano, no YouTube. E, cara, sensacional, cara. Onde que foi gravado aquele clipe? Foi gravado na Pedreira Pianaro. Como quem vai ali pro... Sabe o Pesque Pague do Iaré, que atrás do Posto Quinta? Uhum. Então, Morro do Cal. Sim. Uhum. Você tá indo em direção ao Morro do Cal, você chega numa pracinha estranha ali. Depois de umas chácaras bonitas ali, tem uma bifurcação. Vira à esquerda, dá uns 5 quilômetros ali. É um lugar que eu não sabia que existia. A ideia era fazer na Pedreira da Itambé, mas a gente não conseguiu liberação para gravar lá. Eles nem têm, eu não sabia disso, aquilo 24 horas fica trabalhando, não tem feriado nada, então não tem como eles pararem a produção para se gravar. Daí a gente acabou achando um lugar parecido lá, fizemos ali. Mas que legal, cara. E tudo foi roteirizado por uma produção? Como que foi feito? A ideia original é da banda mesmo, nossa. Uhum. Tanto que o clipe começa se passando de dia lá na Pedreira, né? Sim. E a música tem uma reviravolta, a gente quis passar isso no clipe também, então na metade ali a música também dá uma virada e a gente acaba aparecendo em outro cenário, que é na antiga Ligrã ali, que era da prefeitura. Sim. A gente fez a segunda parte do clipe, se passa ali daí, dentro do galpão, sabe? Não, mas foi sensacional, cara. Eu achei muito massa, cara. Inclusive um abraço pro Quiló, cara, que ele canta muito, cara. Né? O timbre dele é muito massa, cara. Não, é tudo muito bom ali, né? A qualidade da banda, composição, vídeo. Os amigos falando, né? Bicho. Não, quando vocês lançaram, eu assisti o lançamento, falei, cara, sou fã desses piá, cara. De verdade mesmo. Assim, não, e ele lembra muito o timbre metálico, assim, né? Ele tem um vocal bem metálico, assim. O pessoal comenta bastante. Sim. Muito massa, cara. E você acabou de fazer uma turnê, né, Fernando? Fiz uma turnezinha. Uma turnezinha com o Acabou João Bosco, já? né? Acabou já? Com o João Bosco, Acabou agora no sábado. A gente fez 6 cidades do Paraná e em janeiro a gente fez uma apresentação no Teatro Guaíra aqui em Curitiba. Então, em janeiro a gente fez essa apresentação e aos poucos eles foram desenhando a turnê, assim, né? Que é uma iniciativa ali da Sanepar, junto com o Ministério da Cultura, com o João Bosco, né? O João Bosco, que muitos jovens hoje não conhecem, foi a inspiração, provavelmente o pai do cara do João Bosco e Vinícius. Ouvia o cara que hoje nas redes sociais é @JoãoBoscoReal, assim, para tentar, né? Que é o compositor de músicas assim que são ícones da música brasileira, como Bêbado Equilibrista, que ficou famosa na voz da Elis, Bala com Bala, que ficou famosa na voz da Elis também, Incompatibilidade de Gênios, dentre outros, Papel Machê, né, que é Papel Machê eu acho mais ainda conhecido. Mais porque a gente ouviu muito músico de voz e violão tocando. Que tocou muito na TV, né? Essa música. Na TV. Não só essa. Teve várias, assim, né, trilhas. E, cara, foi uma experiência incrível, assim. Eu já toco com o coral da Sanepar já quase 10 anos, assim, né? Que, apesar de ser um coral amador, é um coral que tá pau a pau, se não mais do que muito coral profissional, assim. Não tenha dúvida. Então, eles têm ensaio, assim, toda semana, cara.
eles já chegam com a coisa pronta, assim. É só você ensaiar ali a banda base, juntar com eles, tá pronto. Assim. Eu tive o prazer de cobrir o Fernando no show do Canal da Sorocaba, foi pedreira, mas deu para sentir o profissionalismo, assim, com certeza. De amador não tem nada ali. Não tem, né? Não tem. Eles são muito bons e levam muito a sério. Sim, trabalho. super. Muito legal. E hoje vocês trabalham dando aula também de música? Sim. Sim. Fernando, até nós estávamos conversando lá embaixo, né? Só faz uns 20 anos que você saiu ali da Criarte, né, cara? Mais ou menos Eu tava bem perdidinho, né, cara? Tão bem atualizado, né, cara? Eu comecei assim, eu não dava aula, né? Era muito cedo ainda. Devia ter uns 15, 16 anos. Acho que eu tava no Sagrada Família ainda, na 8ª série, na 7ª. Um amigo meu perguntou se eu queria dar aula de bateria pra ele. Me ensina a fazer umas palavras. Eu falei, cara, não sei dar aula, nem gosto. Ah, mas só pra mim, ensina aí. É o Luiz Arthur até. Ele nem deve saber que foi meu primeiro aluno. Luiz Arthur ali da Laborseg Seguros, acho que é outro nome agora. Eu acho que não vou me lembrar dele. Enfim, comecei a dar aula pra ele sem cobrar, assim. Daí depois falou, não, mas eu quero que você me cobre, porque eu quero que seja sério. Acho que eu cobrava 20 por mês. Ele começou a aprender. Meus outros amigos começaram a se interessar, comecei a colocar uns horários. Eu não parei mais de descobrir essa vocação aí. Nossa, eu amo dar aula. Daí você largou a mão do rock e foi pro sertanejo, né? Daí só sertanejo até hoje. Brincadeira. Até agora. Não, até hoje dou aula, né? Então eu fiz faculdade de música para dar aula, né? Licenciatura e tal. Uma das minhas paixões é a docência, assim. Gosto bastante da aula. Mas hoje só em casa. Só em casa. Não, mas eu brinquei com o sertanejo, mas teve um momento que você foi pro sertanejo, né? Que na verdade todo roqueiro tem um bracinho ali, né? Tava falando isso hoje com a galera aqui da agência, né? Não adianta, cara. Se você toca música, toca rock, sempre num churrasco, em algum lugar, alguém vai pedir uma sertanejinha pra você tocar, né? Principalmente quem toca violão, né? Eu não lembro se o Fer tocou, né, Fer, com sertanejo, não tô lembrado. Eu toquei, assim, com alguns artistas, mas principalmente naquela época do Mr. Einstein. Porque teve ali uma fase onde eu comecei em 98, que foi o meu início na música, na carreira profissional, né? Que inclusive fazendo um link ali com meu pai morreu em 98, eu tava ali naquele luto, aí o Gil Age veio e falou, vamos pra estrada? Eu falei, vamos. E aí comecei a tocar ali. Então o que a gente fazia era axé e pagode. Axé e pagode, um pouquinho de pop, um pouquinho de pop rock. Aos poucos foi se tornando... teve uma onda ali de sertanejo universitário, né? Não, teve sertanejo universitário. Não era country. Country, a primeira leva country. Era o pessoal com aquelas botonas de bico. O El Toro, lembra? O El Toro não existia nem Woods ainda. Isso foi da segunda. E aí depois disso, acho que aí entrou no pop rock mesmo. Mas a minha vivência foi isso, assim. Mas foi legal porque a gente tocava onde é o Curitiba Master Hall. É Master Hall ainda? Ou tem Agora é Live. Antigamente chamava Fórum. E, cara, tinha experiências assim de tocar com a casa lotada, assim, porque tinha duplas... Somzão, né? Som bom. Som, assim, alto nível. E às vezes as duplas que tocavam depois da gente, ou antes, eram, assim, o pessoal que tava em alta. Então, a gente pegava aquela galera, assim, né? Era muita gente. E era engraçado o relato das pessoas das casas de show que falavam, ontem teve um show aqui do artista tal, às vezes muito mais famoso, deu 4 pessoas. O Vini, lembra do Vini? Esqueci o nome da música dele. Mexe a cadeira. Esse cara aí... Vini é demais, muito bom. Sensacional. Sensacional. E aí foi... Descobrimos mais Pronto, agora começou. O Silvio Santos tem... O Fer já foi até em Festa Fantasia vestido do Silvio Santos. Nossa, é verdade. Que cagada. Pode falar, Bastante. Olha, cara. Pode falar que na foi hora foda, cara. Na hora eles só colocam... complementando um pouco o que você está falando, e tem tudo a ver com o que você está falando, porque você estava falando de brincar, né, falando de que eu tocava sertanejo, e era bacana. Eu acho que isso foi o início da profissionalização nossa. Sim. Porque a gente tocava rock e não ganhava dinheiro, né? Era difícil. E a galera falava, putz, esses caras tocam bem, vou chamar para tocar comigo. E as duplas começaram a chamar a gente para tocar. A gente precisava de ganhar um pouco de grana. Eu acho que isso foi a porta de entrada para tocar sertanejo, sabe? Acabou dando certo. E algumas duplas, gravei alguns CDs, acompanhei algumas duplas, até chegar na última lá, que foi o Eric Mateus. Daí a gente nos aposentamos dessa, e você gravou um dessa CD parte. com eles, né? Gravei acho que um CD e um DVD. Olha que massa, cara.
E daí no rock, a Ráfia que foi a que se tornou mais profissional até o momento. Então, o Mr. Einstein acabou em 2009. A gente lançou CD, tocamos em vários lugares aí do sul do Brasil, subimos um pouquinho lá pra cima e tal, mas começou a entrar muito DJ na época. E a nova fase do sertanejo também. Sertanejo universitário, eu acho que foi. Aí começou a cair muito show. Tinha um monte de casa em Curitiba que tocavam pop rock, né? Com DJ tinha o Vilarinho, tinha o El Rancho, que não eram só de pop, mas o pop era meio forte ali também, algumas casas o Java, tinha várias, né? A própria Live fazia algumas festas legais, assim, e fora também, né? De Curitiba, região metropolitana, Santa Catarina, um pouco, interior de São Paulo. E começou a diminuir muito show. Diminuir. E o Ed e Gilcon já estavam com esse pé no sertanejo também, eles faziam um paralelo, né? Na época do Fernando. Um repertório do Mr. Einstein, um repertório... Acho que era Mr. Einstein, acho que não era Ed Gil ainda, né? Eles chegaram a usar esse nome uma época. Usavam, então. E acho que depois deixaram, porque teve aquela onda ali meio do sertanejo, depois voltou, né, sumiu um pouco. Né? Sei que nessa nova onda deles, voltar a fazer sertanejo, e os shows já estavam diminuindo, a gente montou a Ráfia, em 2008. Claro, eles estão fazendo o dele, a gente vai fazer o nosso, vamos fazer uma banda de rock, a gente sempre, né, paralelo ao Mr. Einstein, a gente tocava de vez em quando, assim, algumas coisas. E montamos a Ráfia, chamamos o Quilazão e fizemos a Ráfia. Eu, o Marcel e o Ali. Quando que eu lembro do Gui Nerone, alguma coisa que ele participou da Ráfia? Quando o Marcel saiu, a gente chamou o Guinerone daí. Ele ficou acho que 2 anos com a gente. Gravou Antônio daí, que é o segundo single nosso. Que também tem um vídeo bacana lá no YouTube. Quem quiser assistir Ráfia Antônio, é bacana também esse vídeo. Gravado lá no Chumbo. É isso que eu ia falar, esse aí é aquele do Chumbo, né? Eu ia te perguntar. E agora falando de novo do sertanejo. Cara, o sertanejo sempre teve bandas de apoio muito boas, assim, músicos excelentes, assim, até hoje, né? Isso, como se falou, né? O rock e o sertanejo meio que se misturam porque os músicos, os músicos, músico bom acaba servindo, assim, de banda de apoio. E hoje acontece a mesma coisa mais do meio gospel, assim. Então você vê muita gente que atua na música cristã e atua no sertanejo. Assim. E até os estilos, assim, o conceito de música, às vezes, meio que se funde, assim, né? Então... O sertanejo hoje tem pouco de sertanejo mesmo, né? Falando assim. Sim. É que mudou muito o estilo. O sertanejo raiz... Eu consigo ver, não é toda dupla, né? Tem algumas duplas que ainda tentam resistir, mas essas não fazem tanto sucesso. Que eu acabo até achando mais legal. Mas as novas que estão no hype aí, cara, é pop. Não tem. Às vezes até rock, cara. Às vezes até rock. E o sertanejo migra muito, né? Tem a parte, vai pro agronejo, daqui a pouco é eletronejo, daqui a pouco funknejo, teve também uma onda, né, cara? Isso, porque para manter o sucesso. Exatamente. Né? O que acontece hoje é que existe um mercado fonográfico. Sempre, a partir dos anos 70 já existiu, né? Mas muita coisa boa que, assim... para galera, para gerações antigas se eternizou, hoje ficou esquecido pelas gerações mais novas por causa do mercado da música. Então hoje importa o que vende mais, o que o pessoal vai curtir mais na balada. Então mudou um pouco o foco do artístico pro entretenimento. Assim. A essência do sertão se perdeu, né, cara? Sim, porque era aquela coisa ingênua, aquela coisa simples, mas que toca, né? Você vai ouvir um Pena Branca e Chavantinho, ou se vai ver aquelas músicas lá de trás ali do Mato Grosso, né? Que é o Pena Branca, o próprio. Bom. É o que hoje a gente ouve do Almir Sater, né? Desses caras, assim, é uma coisa... Eu gosto até hoje, por exemplo, o Milionário José Rico, eu acho bem legal. Sensacional, Eu não gostava muito até começar a prestar atenção na voz dos caras. Animal, muito bom. Muito bom. É uma coisa... É difícil de explicar. Para mim a música do sertão ali, do Mato Grosso, me lembra quase o blues, cara. Porque Mas é uma tem coisa... tudo a ver. Porque tem tudo a ver. Ela tem essa coisa um pouco mais rural, mais do lamento. Até a música nordestina, né? Tem essa vibe aí. Sim. Blues. Porque tem esse lamento do blues, né? O blues, inclusive o blues, ele é o pai, o avô de tudo que a gente conhece. Nasce meio das mazelas ali hoje, da galera, né? É a música do escravo na lavoura. A gente conhece blues por aquele blues elétrico dos anos 50, já com guitarra. Mas o blues era blues muito antes disso, né? Cantos de blues, né? É coisa da música africana. O cara na lavoura,
se lamentando na língua deles para não apanhar ali da galera, pegando qualquer coisa para batucar, seja enxada, prego, não sei o que, e canto, né? É o canto. E isso aí foi gerando tudo que a gente conhece. Foi se atualizando, né? O ritmo musical, né? O rock veio daí também. O próprio jazz, né? De novo, falando, nossa, o jazz é chique. Tem gente que fala, eu já ouvi até músico falar assim, nossa, o sertanejo hoje é uma música, qual que é o termo que usa para machista? Misógino? Não, sei lá, alguma coisa assim. Aí o cara tudo querendo se achar o jazzista dos anos 40, não sei o que. Eu falei assim, cara, senta aí que lá vem história pra você, velho. Falei, o legal da música antiga é que ela criava um romance, era romantizado. Isso eu acho lindo, assim, perfeito. Mas o jazz surgiu na zona, cara. Qual que é? Tipo assim, os caras, muitos artistas que a gente ouve eram um cafetão, cara. Daí você vai falar, não vou tocar com sertanejo, porque não sei o que. Bicho. É só ver as letras das músicas, né, cara? Assim, tem muita diferença, que a letra se tornou banal, mas, cara, dá pra você ter qualidade musical ali também, dá pra você tocar com pessoas que, né, são profissionais ótimos. Então, não dá pra querer generalizar, assim, sabe? E hoje em dia, né, fazendo um gancho, como mudou, né, como você sai de casa. Hoje em dia as pessoas não saem de casa para ir ver uma banda. A pessoa sai de casa para ir dar uma zarada na mina. Nem sei se é isso que falam hoje em dia, né? Gíria. Na nossa época. Mas você sai, dá uma zarada na mina. Ou tomar umas, entendeu? Cara, independente de quem tá tocando e o estilo. E é real isso, porque então, qualquer casa de show, cara, que você vai, é uma transição, não vai lá para valorizar o artista. Em todos os estilos. Né, você vê o pessoal de costa pra banda, completamente. Na minha época, quando a gente tocava, se ia num bar, tava cheio o bar, tava todo mundo virado pro palco vendo a banda, tomando o seu, né, caminho do lado ali e tal, mas a galera ia pra ver o show. Sim. Não ficava, hoje são raros os lugares, né? É raro. Muito o bom raro. É que a gente toca... Existe ainda, mas é menos. Bem menos. É menos, assim, música pra se apreciar. É que na época que a gente tocava, era pra se apreciar, mas também era entretenimento, era tudo junto, era aquela atitude do rock, assim, te envolvendo. E na nossa época não tinha carrom com violão, somzinho pra tocar na cervejaria, não, cara, era lá dentro do laçador, trazia Via Ápia, trazia Gypsy Dream. E, velho, tinha PA pra tocar no Maracanã, assim, cara. Você ouvia lá do outro lado da cidade. Não, é impressionante. A gente saía surdo, a gente ficava uns 2 dias apitando, ouvindo. Então, não tinha brincadeira, assim. Era, amp Marshall, batera microfonada, cara, em qualquer lugar. Quem tinha um Marshall naquela época, cara, ensaiar com o Marshall, cara, era o cara top das galáxias. Esses caras que a gente ouvia, que vinham de bandas de Curitiba, eles já tinham uma capacidade, um equipamento melhor. Porque era um pouco mais velho já, né? Já era mais velho, às vezes vem uma família já que proporciona isso, né? Sim. A primeira banda que eu lembro de ter visto ao vivo, de rock, assim, foi o Gypsy Dream, que era uma banda ali dos anos 90 e tava tocando num comício aqui em Campo Largo. Foi aquele da Parolim? Foi do Parolim. Showmício. Um abraço pro Rodrigo Vivaz aí, que era vocalista da Gypsy Dream. Falei com ele essa semana aí. Sim. Novo fã da Ráfia. O Parolim é ali do lado da praça do museu. O que tem ali hoje? Uma igreja e um monte de centro comercial. Então aquilo ali tinha sido uma fábrica. Não sei, o Fer deve saber do que uma fábrica de cerâmica. Pegou fogo. E aí pegou fogo, isso eles destruíram. Então ficou um espaço ali no meio da cidade onde montava-se coisas desse tipo. Começou a feirinha ali, né? A feirinha noturna. Daí vinha circo. A primeira feira da louça de Campo Largo foi ali também na tenda. Eu lembro nessa época aí, eu tinha a banda Holocausto nessa época e tocava junto com na Rua 8 ali. Sim. Era direto, né? Essas coisas. Tinha a Vêneto ainda. A Vêneto, exatamente. Mas ali se tornou um espaço de eventos na cidade, né? Uhum. Daí tinha os comícios e Gypsy Dream acho que veio tocar no comício, não sei se do Beco. Cara, impressionante. Vocês estão indo muito longe. Foi a primeira, assim, eu tinha assistido muita coisa na TV, mas eu olhei, senti o som e vi aqueles caras no palco e falei, cara, que legal, cara, eu quero fazer isso. Eu queria ser guitarrista, eu vi o guitarrista e falei, cara, eu quero ser guitarrista. Aí veio o lance da batera. Aí a primeira vez que eu toquei numa bateria foi fazendo um trabalho de escola.
na casa da Juliana Baiano, o pai dela... Nossa Senhora. Gerson Baiano, batera, né? E aí a gente fazendo o trabalho, eu olhei num canto, assim, a batera montada. Eu falei, cara, eu vou tocar, né? Eu falei, posso sentar ali? Tentei, comecei a tocar, cara. Eu falei, putz, é batera. Agora não tem jeito mais. Aí eu comecei a pedir pro meu pai, quero uma batera, quero uma batera. E o meu pai conhecia o Gerson Andrade. A Marta era paciente do meu pai. Então, assim, quase todo mundo na cidade conhecia meu pai, né? E aí ele falou, não, primeiro você vai fazer umas aulas lá com o Gerson. Aí depois a gente vê. Aí ele foi vendo, acho que tem jeito pro negócio. Um dia o pai chegou da chácara e falou assim, vai descarregar umas lenhas lá no carro. Aí abriu o porta-mala, tinha uma Pinguim, assim, dos anos 80, preta, uma batera boa, assim, né? Muito boa. Meu primeiro instrumento foi um instrumento legal. Pessoa, não vou queimar essa lenha. Não vou. Só de outra maneira. Eu tenho pesadelo hoje quando eu penso assim, tem sei lá, a bateria quebrou o casco. Eu tenho pesadelo assim. Que um cara subiu numa cadeira e caiu em cima do Tom Roder e quebra o bumbo, sabe? Eu já tive pesadelo pior, assim, tipo Marco. O cara rachando o bumbo como se estivesse rachando lenha, assim, sabe? As baterias, né? Eu tenho 2 filhas agora, mas a bateria é meio quase tipo um filho. Assim, mas tem ciúme da mas não mexa na minha bateria. Você falou do Gerson na época que eu lembro, cara, não sei se foi ele ou foi o Mr. Ice que abriu o show da família Lima. Foi todo Dama mundo de confunde Paus? isso, mas foi Dama de Paus. Foi Dama de Paus, né? Eu lembro dessa época aí, cara, do Gerson foi aqui ali. Na Centenário, aqui perto. Eu lembro, eu tava lá, cara, vendo, sei lá de longe. E daí, por isso que eu perguntei agora, porque também confundi, né? Não sabia se era você, se era ele. Que o Mr. Ice também fazia bastante comício nessa época. E tocou, o Mr. Ice também abriu pra um monte de gente. Eles também. Eu toquei algum comício também, cara. E comício... E era bom, né? Eu gostava de tocar em comício, era bom. Era legal, só que o triste era chegar no comício, né, cara? Putz, você lembra? Era complicado. Era numas vilas, assim, você ia, não chegava. E às vezes eram 3 no dia, assim. Aí chegava, sempre tinha uma canchinha de areia de futebol. Sim. Era ali, assim, tava montado o caminhão. Era ali. Mas voltando, Fer, ali na parte que você fez que você conheceu os famosos, no caso o João Bosco, né? Quais outros famosos que você já conheceu nesse meio musical aí, que você já andou pelo Brasil todo aí? Cara, teve vários, assim, só que, novamente, assim, pro público talvez nem todos conheçam, assim. Eu acho que o cara, assim, mais famoso mesmo foi o João Bosco, assim, né? Eu toquei com a Leni Andrade, que é essa é famosa também. A Leni, assim, inclusive pros caras que gostam de música instrumental, assim, é muito respeitado. A Leni, ela é daquelas cantoras que começou ali no final dos anos 50, quando era novinha ainda, assim, não tinha nem 18 anos. Ela era cantora de rádio, mas participou dessa transição da música para criação da bossa nova, assim. Então, cara, também, assim, foi incrível acompanhar ela. Depois ela participou de um disco que a gente gravou com um trio que eu tenho chamado Cariguá Trio. E, cara, assim, são experiências. Eu toquei com muita gente, assim, desde instrumentista até cantora, assim, né? Eu acho que o João e a Leni são os mais conhecidos, assim, caso não esteja falhando minha memória. E a Leni começou... No Rio de Janeiro existia um lugar chamado Beco das Garrafas. Foi onde começou a bossa nova e o samba jazz. Assim, os músicos iam lá para... Apesar da bossa nova ser uma musiquinha leve, assim, os músicos depois se reuniam nesse beco para tocar à vontade, assim, né? E ficou famoso porque era um lugar cheio de barzinho e os vizinhos nos prédios não gostavam, então eles tacavam garrafa. Então ficou conhecido como o Beco das Garrafas. Boa parte da música do Rio de Janeiro. Em cima da bateria. Beleza. Bem no tempo essa. Obrigado. Joga de novo, não foi certo. Acertei na garrafa, igual o Rodrigo aqui. E aí, a boa parte da música do Rio de Janeiro surgiu dali. Então, a Leni veio dessa escola, assim, né? Leni Andrade, pra quem tá assistindo agora e não conhece, procure. Show de bola. E a Rafa, agora vamos entrar naquele assunto que você falou lá pra nós, que é do lançamento, dos próximos lançamentos aí, cara. Conta pra galera que tá assistindo aí, o que vai vir de novidade aí? Então, a gente tá preparando um EP agora. A gente vai lançar 3 músicas novas. A ideia é fazer 3 clipes novos também. Já era para estar saindo essa semana. A gente tem um show importante agora. Não sei quando que vai pro ar o podcast, mas nós temos um show agora importante sexta-feira, que é
comemoração do Dia Mundial do Rock, lá no Torquay Hall. Vamos tocar junto com o Motor Rocker e o Destroy Chris Cover de São Paulo. Lá. E a ideia era fazer o lançamento na sexta. Mas por problemas de mixagem, masterização, deu um atraso e a gente vai postergar isso para agosto, talvez setembro, e vamos lançar as 3 juntas com os clipes. Estão querendo criar marca um dia para vir aqui só para falar sobre isso. Estão querendo criar um mistério. Criar um mistério. E os clipes vão ser nesse mesmo estilo desse último que lançaram? Só para dar um spoilerzinho aí. Como o tema das letras dessa vez estão mais profundos e, digamos assim, com mais conteúdo, estava conversando com o pessoal da banda, vai ser difícil roteirizar isso, entendeu? A gente não começou a fazer essa parte. Então, não sei se a gente vai conseguir fazer de 3 músicas, né? Porque se a gente pensar em colocar em prática uma ideia dessa já meio mirabolante, vai ser muito caro. Então, não sei como vai ser. Mas vai vir coisa nova e legal. E mais legal ainda que a Ilusão no Final Sem Fim, com certeza. Olha só. Mas vamos ver. Vamos ver. Que a Ilusão no Final Sem Fim, o nome já deixa uma... Como que você falou hoje, Tatana? É uma paralaxe, né? Uma quarta dimensão ali. Cara, você fala... Próximo EP tá mais ou menos, né, dessa vibe pra pior. Mas as letras das músicas novas falam do que, mais ou menos, assim? Não tenho direito de falar sobre isso, foi proibido. Boa! Não assinou o termo lá. Coloca um pi aí na edição. Não, tem uma música que eu posso dizer o nome já, que essa acho que está definida. Que loja tá te ligando ali falando, não fale. Mas essa acho que já está definida. O nome do primeiro single vai ser como se fosse uma trilogia, assim, as 3 músicas vão se completar. São 3 músicas distintas, mas que elas se completam, tanto instrumentalmente como na letra também, né? O nome da primeira música é Início do Caos. Primeira letra. E caos com K-H-A-O-S. Procure o significado. Vocês vão entender mais ou menos como que é, por onde que vai. A gente foi meio fundo nessas letras aí. Não estão todas prontas ainda. Mas essa já tá... os caras, além de música, são compositores, né, cara? Compositores sabem fazer marketing, né, cara? A gente inventa moda, a gente inventa muita moda. Na agência nós estamos precisando aqui de uma pessoa para fazer um marketing pra vender mesmo, cara. Planejamento estratégico, vocês manjam? Nós precisamos. Pelo jeito, a gente precisa de alguém que trabalhe pra gente. Olha só. Porque boas ideias todos têm. Agora, colocar em prática... É verdade, cara. Né, a gente não tem essa manha, cuidar de tudo, né? É difícil. A gente já grava sozinho tudo em casa, né? Ainda mixagem e masterização não, mas a gente montou, entre aspas, um estúdio, né? A gente grava sozinho. O estúdio que vocês fizeram as lives na pandemia era na tua casa? Alguns sim, alguns não. Pra quem não assistiu, vai lá no YouTube, lá tem um monte de live que eles fizeram na pandemia lá. A última ficou muito boa, por sinal o som tá legal também. Cara. Fizeram uma super produção em alguns ali, que a gente começou lá em casa, a primeira foi lá em casa, sem pretensão nenhuma, com uma mesa pequena e com os microfones que a gente tinha, câmera de celular, só uma câmera e fazer, vamos abrir aí, vamos tocar. E foi legal, foi bacana. Daí a segunda a gente já investiu um pouquinho melhor em equipamento, já ficou mais legal. A terceira, melhor, sempre foi uma crescente. A quinta ficou mais bacana, assim. Achei que você ia falar que a quinta ficou pior. A quinta ficou horrível, não assistam a live. Foi até excluído. Mas eu tava agora falando, né? A gente fez 5, né? Falei, nossa, fizemos bastante. Trabalhamos bastante. E não era live de uma hora só, né? Não, live de show longa, full, né? Assim, completo, né? E você, Fer, qual que são os próximos desafios aí agora? Cara, depois dessa correria ainda tem mais umas correrias. A gente como músico tem que aproveitar esses momentos, assim, né? Agora... Semana que vem a gente vai eu toco no Guaíra também num projeto de um outro coral chamado Curitibocas. É um show que a gente já fez um tempo atrás com músicas do Noel Rosa. Noel Rosa também é um dos compositores ainda mais lá atrás, assim, cara, que contou um pouco da história do samba, assim, do morro, né? Então a gente vai estar envolvido nisso aí. Eu digo porque é um núcleo musical, assim, que inclusive a gente vai tocar com esse núcleo, parte desse núcleo aqui no Peixe Elétrico, na sexta-feira. Tem show, né? De vocês aqui? Aqui do ladinho. Então, nesse aí eu tô meio metido, coloquei Fernando Rivabem em trio. Mas são 3 músicos que eu já toco há bastante tempo, assim. Um deles é o Fábio Rez, outro é o Samuel Trone, baixo acústico e guitarra. E a gente está envolvido tanto no trabalho com o João Bosco quanto nesse outro trabalho, assim, né? Não somos só nós 3, mas
parte da banda vem daí. Enfim, e aí tocando em bar, né, em bares variados. Na terça-feira tenho tocado no Dizzy, ali na 13 de maio. A gente toca com outro jazz trio ali. E diversas coisas acontecendo, assim. Nossa, graças a Deus, cara. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Que massa. Mas nós temos um negócio preso, hein, Lucas? Tem. 2, na verdade. 2, né? Você pode pegar pra nós aí, diretor? Faz favor. Meu Deus, que medo. Gente, não se preocupe que não é uma rola pra você colocar na calça. Pode ficar sossegado. Eu ia ter que escolher aqui daí. Tá escrito os nomes lá, tá. Pra quem não conhece, aqui a Fotopar é a nossa patrocinadora oficial aqui do podcast. Personaliza tudo que você precisa aí de personalizados, na verdade, em geral, tá? Até teu cachorro pode ter uma almofadinha personalizada se quiser. Então aqui a Fotopar mandou alguns brindes personalizados pra vocês aí, que a gente escolheu ali. Fotopar é a tradição, né? É a tradição, cara. Eles têm tudo diferenciado aí. Pode... Deixa eu ver se é esse mesmo. Vai que é o das meninas, né? Esse aqui do Riva Bem. Ó, cara. Ó. Personalizado pra você. Podemos abrir aí? Posso? Acho que é, né? Cara, se não for, vai ser legal. Vamos ver a minha rola. Oi, vamos ver. Mas você tem certeza? É isso mesmo? Vamos ver, Patrícia, você. Vamos ver aqui, olha, você, eu conheço. Essa é aquele que vibra bastante. Esse é o Silvio Santos dos anos 80. Esse é o Silvio Santos mais novo. É o Silvio Santos. Viu? Essas vibram em 3 rotações diferentes. Olha aqui. Eu já sei o que é. Eu vou rasgar. Eu já rasguei o meu aqui, ó. Rasgue, gente. Esse é um presente da Fotopar pra vocês, nossos patrocinadores. A gente agradece a força que eles estão dando pro projeto, né, Thiago? Acreditaram na gente, então todos os convidados ganham algum brinde personalizado. E esse de vocês, cara. Espero que vocês gostem. Uau, que legal. Peraí. Que não é esse? Faz parte. Meio errado, então o meu tá certo. É outro. É outro, ainda bem, porque eu não sou atleticano. O meu está certo. Segunda chance. Pegadinha em Volanda. Foi o Volanda que trouxe essa aqui. Achei Volanda. Vamos ter que fazer outro pacote. Não tem problema. Não tem problema. Vamos lá, esse aqui do Bem bolado. Essa foi a... Não, o meu tá aqui, ó. O do Fernando é só o meu tá. O teu foi a pegadinha da Ruth. Vamos ver agora sim. Aqui, ó, Bonato. Será que eu lembro a pegadinha da Ruth Ron? Da Ruth. Eu conheci o Carlinhos Aguiar, São Paulo. Nossa, foi no banheiro e tava lá. Nossa, cara da pegadinha, será que estão me filmando? Bonato, após 100zão que sei que tá certo agora, cara. Após 100zão que sei. Agora tá escrito Bonato. Agora sim, ó. Esse é só uma lembrança pra vocês. Show de bola. Muito legal. obrigado, Fotopar. Batera. Show de bola. O nome. Gente. Não, eu tava com medo que tivesse minha cara. Eu ia ficar É isso aí, galera. Se quiserem mandar um recado e passar redes sociais de vocês aí pra galera que tá assistindo. Cara, em todas as redes sociais eu tô como Fernando Riva Bem, né? Com um M no final. Que eu acho que é muito difícil achar alguém com esse mesmo nome. Na verdade, eu fiz agora a minha cidadania é com N no final, mas o nome é com M. Então, Instagram, @Fernando Riva Bem, YouTube é a mesma coisa, site fernandorivabem.com, que a gente quase não usa hoje, né? E é isso, assim. Geralmente é /Fernando Riva Bem, @Fernando Riva Bem. E o que você diz pra galera que quer começar na parte de bateria hoje, cara? Não comece. Boa, valeu, galera. Obrigado. É que nem aquele cara... Meus alunos, é isso aí. É que nem aquele cara que olha, né? Fala assim, pra você que é coach, já viu aquele personagem do cara que é uma psicóloga? Uhum. Que ele tá inclusive agora, acho que na Praça é Nossa, né? Uhum. Ele fala assim, pra você que é coach, eu tenho uma dica. Pare. Cara, a dica para músico é aquilo que eu falei agora há pouco. Toque aquilo que te toca, assim, vá atrás daquilo que realmente te emociona. Isso é o principal na música. Você vai fazer aula? Beleza, eu vou tentar achar as ferramentas para eu tocar o instrumento musical que eu quero tocar. Né? Porque hoje em dia a gente tem muita informação na internet e às vezes a gente confunde as ferramentas, a parte técnica com a essência daquilo. Assim, né? Então, quer tocar bateria? Beleza. O professor vai te dar essas ferramentas, mas tente se emocionar com aquilo, se envolver com aquilo. Então, e se dedique, né? Se dedicar. Estude. Sem estudo não tem como ir pra frente. Você vai até um ponto só.
né? E na nossa época, antes da gente estudar, a gente sem querer já fazia isso, né? É verdade. Porque a gente sentava, colocava o CDzinho, tocava junto, às vezes não tinha nem fone, cara. A galera antes da gente, ainda das gerações anteriores, fazia isso com LP. Eu fazia com fita cassete. A gente fazia com fita cassete e tocava junto. Então isso é a principal parte do estudo, cara. Às vezes eu penso assim, hoje eu vou estudar tal coisa. Não, hoje eu vou tocar junto com alguma música. Isso é aprendizado, né? Então, o dedicar-se é o estudo na questão didática, mas todo mundo consegue tocar. Sim. Eu dou aula há muitos anos, todo mundo consegue tocar. Mas não tenho coordenação. Porque eu não tenho jeito. Porque eu não tenho voz. Se você se dedicar e gosta, pode demorar um pouquinho, mas você vai conseguir. Né? Sim, boa parte vem da dedicação. Não adianta ficar... Desiste muito fácil hoje em dia. Você tem que insistir que você vai conseguir. Mas a bateria, né? Que são 4 coordenações diferentes, né? Sim. E às vezes você começa na guitarra, de repente passa um ano, se muda para bateria, não tem problema nenhum. Você vai se descobrindo, entendeu? Porque hoje em dia você tem essa possibilidade. Quando a gente começou, não tinha essa possibilidade. Exatamente. Tinha bateria até para trocar para guitarra. Pô, vou ficar aí mesmo. O guitarrista para tocar a bateria não é tão difícil sempre, porque o cara tá sempre com o pezinho ali, né? Eu ganhei um violão quando eu tinha 6 anos. Eu ganhei um violão tonante, pequenininho. No mesmo dia eu falei, mãe, não dá pra trocar pra uma bateria? Eu tinha noção, né? Que era bem mais barato o violão, né? Eu fiz uma de lata. O violão, nunca mexi no violão. E como que tá as tuas redes sociais lá, Fernando? É Fernando José Bonato, @Fernando José Bonato. Instagram. Só usa Instagram. Tem o Facebook também, mas não é muito ativo, assim. Show de bola, cara. Queria mandar um abraço também pro pessoal da Nova Época, nosso patrocinador aí. Normalmente, legal. Quando é episódio musical, que tem pessoas que cantam e tocam o violão, eles mandam o violão aqui pra gente fornecer aqui pra fazer um sonzinho. Abrindo as cortinas sem a bateria, imagina. Não, mas tem um mini carrão ali pra você tocar ali, ó. Pode pegar ali, ó. Cadê? Aqui, ó, do lado roubo. Olha só, ó. Que bonitinho. Vocês que são batera aí, vocês vão gostar de fazer um barulho com esse negocinho aí, ó. É lá da Nova Época, eles deixaram aqui mini, mas pra tocar. O bem quebrou. Olha, ó, faz um barulho aí. Ó, você que é carroneiro, vai. Não, eu não. Mas é legal. Não sou carroneiro, não. Essa não pode apertar ele, que... Eu não vou me aventurar. Mas é isso aí, galera. Olha só aqui, ó. Você que tá assistindo. Muito legal. Isso aqui é só um enfeite, mas é um carrão de verdade mesmo. Carrão de verdade, só que é um mini esteira dentro. Tem uma esteirinha. E é isso aí, tem um mini palco ali também. Lá também tem um mini palco que lá. Eles mandaram pra colocar de cenário aí pra gente. Querem tocar aquele violãozinho ali, galera? Quem mais, Lucas, que a gente tem que mandar um abraço aí? E pro Cabanas Lanches, né, cara? Normalmente à noite, quando tem gravação, putz, que pena hoje que hoje não ele tá veio pescando, cara. umas porção zona pra nós comer aí, cara. Não rolou hoje. Mas também mandar um abraço pro Michel lá pra equipe, né? A gente vai limpar depois, mas vale a pena. O Cabanas, um abraço, Michel. Isso aí, cara. E, cara, aproveitando pra agradecer vocês aí pela oportunidade, né, que vocês deram pra nós de entrevistar vocês. Imagina. Aí, né? Fazia horas que eu tava conversando com o Bonato aí pra gente marcar uma conversa. Daí surgiu a oportunidade do Fernando também. Cara, eu nem sabia que vocês se conheciam, que eram tão ligados assim. A gente sabia que eram, né, da banda, todo mundo se conhece aqui em Campo Largo, né? Mas não sabia que vocês eram tão ligados desse jeito. Sim, né? Que parece irmãos os dois. Né? E outra, às vezes a gente fica um tempo sem se falar por causa de agenda, né? E hoje foi um dia legal de a gente se encontrar, faz tempo que eu não conversava, e o universo sempre acaba nos unindo. Cara, massa, e poder compartilhar, assim, experiências junto com o Fer, né? É sempre muito legal, né? Falar daquilo que a gente ama, a música pegou, a gente trouxe até aqui, então a gente tem que... Estudamos junto muito, né, Fer? Exatamente. Quando a gente começou a deixar a coisa um pouquinho mais... tirar do intuitivo para realmente aprender aquilo ali, a gente estudava junto, né? A gente estudou na escola do Joel Júnior ali em 95, 96, até 98, por aí. A gente ia junto para lá, os livrinhos, na época minha mãe emprestava o carro, a gente ia pra lá. Tinha uma época que a gente ia de ônibus também, né? Isso, passava na 24 horas, né? Uma vez o Fer voltou fumando, cuspiu. O Fer pegou uma carteira de cigarro mentolado, ele teve a brilhante... Benson Rex, desse tamanho o cigarro. Assim. Ele teve a brilhante ideia de vir fumando, acendeu o primeiro, certo? E acabou o primeiro, ele acendia o próximo na própria brasa. Assim. Isso que a gente não era fumante.
A gente era piá. Ele fumou todos. Ele fumou todos até chegar lá na Fernando Moreira, que tinha o ponto do... Chegou são lá, né? Nossa, chegou virado, cara. Só de cigarro ele ficou louco. Fiquei da cor de uma vela, assim. Meu Deus. Aí não tinha onde ele sentar, porque o ônibus estava cheio. Eu não estava junto nesse dia, mas só dele contar eu já imagino, assim. Ele começou a passar mal, ninguém dava lugar pra ele deitou no chão. Daí quando o ônibus parava no ponto, que era o parador, né? Eu sentia as baquetas rolando na minha cara, as folhas de música, ninguém nem aí, cara. Nossa, eu era cabeludo já, né? O povo daqui é bem maloqueiro aí, esse maloqueiro. Sim, você viu? O povo acolhedor, né? Muito acolhedor. O pessoal aqui de Campo Largo sempre muito acolhedor. O cara vomitando ali. Eu também. Isso, o roqueiro daqui era maloqueiro. Esse é maconheiro. Maconheiro, isso aí. Mas sabia que isso é cultural mesmo, né? Robertinho Silva, né? O percussionista lá do Rio, batera, tocou com o Milton Nascimento, todo mundo. Ele falou uma vez assim, olha, baterista e percussionista ia no fundo do ônibus junto com as lavadeiras, assim, porque o cara tinha muita coisa para carregar e o músico era meio marginalizado, assim como o pessoal que trabalhava na limpeza e tal. É lá no fundo. É o único jeito de viajar de ônibus, é lá atrás. Cara, mas mais uma vez agradeço vocês aí, Obrigado, o tempo que vocês disponibilizaram aí. Então, cara, a gente vai lançar esse episódio na sequência e depois passa a data para vocês bem certinho aí. E te agradece o público que tá aí online até agora, assistindo. O episódio já passou de 1 hora, né, diretor? Se deixar, a gente vai pra umas 3. Não, vai longe, cara. Ixi, Maria, tem tanta história que podia contar aí, né? Mas só o fato de vocês transmitirem um pouquinho do conhecimento de vocês aí, do que vocês já passaram, já vai segurar muito o público aí. Sim. Né, até ajudar o pessoal a conhecer mais vocês na cidade aí, né? E aproveitar, quem tiver interesse em fazer aula de bateria, violão para iniciante, entre em contato. Aí, ó. Deixa mais uma vez o arroba, então. Deixa o celular, então, né? O celular é 999-496579 e no Instagram, @Fernando José Bonato. Pensei que ele ia imitar o Silvio Aulas Santos, particulares, mas oi! Ganha uma telecena. Gente, obrigado, pesado. Obrigado, cara. Pra caramba. Valeu, obrigado pelo convite, obrigado. Valeu. Até mais. Valeu, Fer. É isso aí, galera. Siga lá a agência de Juim, nosso patrocinador Master Cristal.podcast, que é a nossa produtora no Shopping Cristal. E, claro, o Digicast Podcast. Beleza? Se inscreva, ativa o sininho e não perca nenhum. Valeu!